Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. 31 dias com Maria. A Virgem Maria no reino da divina vontade. 17º dia. A Rainha do Céu no reino da divina vontade deixa o templo. Casamento com São José. Espelho divino em que ele chama todos aqueles que são chamados por Deus para o estado conjugal, para ser espelhado. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrados a você, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, a rainha soberana, a ti eu confio, para que você guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrando a sua mão materna, você guiará todo o meu ser, para que eu possa fazer a vida perene, a vontade divina. Você me fará como seus filhos, e a ti, minha mãe, dou-lhe entrega a minha vontade, para que eu possa tocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro, de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que você me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias, mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes por dia. Ajoelhe-se em Nossa Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu te amo. Você me ama e me dá um gole da vontade de Deus para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos cardenais. A alma para sua Mãe Celestial. Santa Mamãe, hoje mais do que nunca sinto a necessidade de me segurar nos teus braços, para que aquela vontade divina que reina em você forme o doce encantamento à minha vontade, para que ela me poupe e eu não ouse fazer nada que não seja a vontade de Deus. Sua lição ontem me fez entender a sentença de vida em que o humano lançará a pobre criatura. E temo tanto que ela faça as fugas em mim e sempre tome seu lugar novamente em mim. Por isso confio-me à minha mãe, para estar vigilante, a ponto de ter a certeza de viver sempre da vontade divina. Lição da Rainha do Céu. Vamos, meus filhos, coragem e confiança em sua mãe e resolução firme para nunca dar vida à sua vontade própria. Oh, como eu gostaria de ouvir em seus lábios: minha mãe, minha vontade acabou e todo o império mantém em mim o fiat divino. Estas são as armas que a fazem morrer constantemente e conquistar o coração de sua mãe, para usar todas as minhas artes amorosas para que seus filhos vivam no reino de sua mãe. Para você será uma morte doce que lhe dará a vida verdadeira, e para mim será a mais bela das vitórias que você faz no reino da vontade divina. Portanto, coragem e confiança em mim. A desconfiança é dos covardes e daqueles que não estão realmente determinados a obter a vitória e, portanto, estão sempre sem armas, e sem armas não se ganha.
e é sempre intermitente e vacilante em fazer o bem. Agora, meus filhos, ouça-me. Continuei minha vida no templo e minhas aventuras em minha celestial pátria. Eu mantive meus direitos como filha para fazer minhas visitas à minha divina família, que pertenceu a mim mais do que ao Pai. Mas o que não foi minha surpresa, quando em uma dessas minhas visitas, o povo divino me fez saber que foi a vontade deles. Era que eu deixasse o templo, unindo-me primeiro com um laço de casamento, de acordo com o costume desses tempos, com um homem santo chamado José, e ir morar com ele, para morar na casa de Nazaré. Meus filhos, nesta passagem da minha vida, aparentemente parecia que Deus queria me testar. Eu nunca amei ninguém no mundo e como a vontade divina manteve sua extensão em todo o meu ser, meu humano nunca teve um ato de vida. Portanto, a semente do amor humano estava faltando em mim. Como eu poderia amar o homem? Não importa quão grande santo ele fosse na ordem humana. É verdade que eu amava a todos, e foi tanto amor por todos que meu amor de mãe os havia escritos em mim um a um, os caracteres indeléveis de fogo, e em meu coração materno, mas estava tudo na ordem divina. Porque o amor humano, comparado ao divino, pode ser chamado de sombra, nuances, átomos de amor. E ainda, queridos filhos, de lar que aparentemente parecia estranho para a santidade da minha vida, Deus usou isto admiravelmente para realizar seus desígnios e conceder-me a graça que eu desejava, isto é, para a palavra eterna descer à terra. Deus me deu a salvaguarda, a defesa, a ajuda, para que ninguém falasse de mim, mantendo minha honestidade. São José deveria ser o cooperador, o tutor, que tinha que se interessar pelo pouco humano que precisávamos, e a sombra da paternidade celestial, na qual nossa pequena família celestial tinha que ser formada na terra. Então, apesar de minha surpresa, eu imediatamente disse fiat, sabendo que a vontade divina não me machucaria, nem prejudicaria minha santidade. Oh, se eu quisesse colocar um ato da minha vontade humana, mesmo sob o aspecto de não querer conhecer o homem, eu teria arruinado os planos da vinda da palavra eterna na terra. Portanto, não é a diversidade de status que afeta a santidade, mas a falta da vontade divina e o cumprimento dos deveres em que Deus chama a criatura. Todos os estados são sagrados, até mesmo o casamento, desde que dentro dele esteja a vontade divina e o sacrifício exato dos deveres. Mas a maioria das pessoas é preguiçosa e desleixadas, e não apenas não se tornam santos, mas eles formam o estado de cada um que é um purgatório e um que é o inferno. Quando eu soube que tinha que sair do templo, não contei a ninguém, esperando que o próprio Deus movimente as circunstâncias externas para me fazer cumprir sua adorável vontade, como de fato aconteceu. Os superiores do templo me chamaram e me disseram que era sua vontade, e também o costume daqueles tempos, que eu me preparasse para o casamento, e eu aceitei. Milagrosamente, a escolha entre tantos outros homens recaiu sobre São José, e o mesmo aconteceu com o casamento, e eu deixei o templo. E eu imploro a você, meus filhos do meu coração, que em todas as coisas você esteja preocupados apenas com a vontade divina, se você queira que os desígnios divinos sejam cumpridos acima de você. Então aqui já, logo no início, a mãe trazendo esses pontos de hoje para a gente meditar, Então já de primeira a mãe pede essa coragem pra gente, que termos coragem e confiança, e aquele propósito firme de nunca dar vida à nossa vontade humana, porque assim, o ser humano é muito apegado, Todos nós temos muitos apegos, apegados a coisas,
mesmo coisas pequenas e santas, a gente tem que desapegar de tudo, né? E pequenas assim, né, mínimas, né? Desapegar de tudo, da nossa vontade humana, de apegos a coisas, às pessoas, né? Então, ter um propósito firme, né? Aquele propósito, aquela coragem e confiança em Deus, né? Para poder ter essa vida, né? Para viver, para fazer desaparecer, né? Desaparecer, né? A nossa vontade humana fazer desaparecer, né? E ter esse propósito firme, né? De viver, para poder viver fundida, né? Na vontade de Deus, né? Então ter esse firme propósito, essa confiança em Deus, né? Então a mãe já nos pede de imediato ter essa coragem, né? Uma grande coragem, né? Deve ter, né? Deve ser unida com a grande confiança, né? Em Deus, né? Então pra gente nunca dar voz à nossa vontade humana é isso, né? É ter esse propósito, vamos dizer assim, né? De nunca dar voz à nossa vontade humana, essa coragem, né? Essa firmeza, né? Mas para isso a gente tem que ter essa confiança em Deus, né? Confiança, ter uma grande confiança em primeiro lugar, né? Porque somos muito desconfiados, né? Cheios de desconfianças e medos, né? Desconfiamos, né, do que Deus, né, pode trazer para nós, do que Deus pode querer para nós, né? Como eu falei ontem, muitas pessoas não se aproximam de Deus por medo mesmo, né? Do que Deus tem reservado, né? Do que Deus pode pedir, né? Para você ver como o ser humano é apegado a si mesmo, às suas coisas, né? Tem medo de Deus pedir para ela abrir mão, né? De certas coisas, ou sei lá, de uma situação, de pessoa. Tem tanto apego, que ela nem se aproxima já para não ter que abrir mão das coisas, né? Então, pra gente, né, nunca dar voz, vida à nossa vontade humana, a gente tem que ter essa confiança e essa coragem, né? Sem hesitar, né? Para ter essa vida na vontade divina, a gente tem que ter essa confiança em Deus, confiar, né, na mãe, na intercessão dela, nas lições que ela está trazendo aqui, né? Confiar, ficar atenta, né? Para poder, né, receber esse dom, vamos dizer assim, para viver na divina vontade, né? Receber essas bênçãos, essas graças, né? Ser assim acumulado, né, com esses bens e com essa herança divina que é a própria vida de Deus em nós, né, habitando em nós, né? Então a gente vive ter esse propósito firme, né, essa coragem e confiança e sem dúvida, sem hesitação, sem recuar e se manter firme, né, constante nessa caminhada, né, de conhecer e amar esse Deus, né, de viver na sua vontade. E nunca, né, assim, essa firme intenção, né, de nunca dar vida, né, a um ato só de vontade humana. Porque aí a mãe está nos trazendo aqui, né, se ela fosse dar um ato de vontade humana dela, nessa situação que ela está trazendo hoje, que ela viveu, né, que era de sair do templo, de casar, ela não tinha feito um voto, né, de nunca casar, de viver, de ter o voto de castidade, ser toda para Deus. Ela fez esse voto. Então ela queria passar o resto da vida dela no templo. Então aí veio esse acontecimento de vontade, veio ali, né, nesse acontecimento que ela teria que se casar. E aí, né, o ato que ela fez ali de consagrar a Deus, né, de querer passar o resto de sua vida no templo, né, ser toda de Deus, ela não ia poder fazer aquilo mais, né? Então, mesmo que seja um ato santo, foi um ato santo, né? Ali, de ser toda de Deus, de não ter, se casar, né? Contrair um matrimônio ali, né? Ter que se casar e, enfim. Então, imagine só, se ela fosse dar voz para a vontade humana dela, né? É um ato tão santo, ela fosse dizer, nossa, meu Deus, mas eu me consagrei, e eu quero ser toda tua, entendeu? Eu consagrei toda a minha vida, eu não quero sair daqui do templo. É um ato tão santo, tão puro, tão bom. Se ela fosse começar ali, né, a conversar com ela mesma, já pensou se ela fosse dar voz? A salvação não teria vindo para o mundo, né? Estava decretado por Deus, né? Se Nossa Senhora não tivesse dado o sim dela, não tivesse correspondido à vontade de Deus, ia atrapalhar tudo,
os planos ali, né? Do que Deus ali, vamos dizer, que Deus tinha planejado para a vida dela, né? Tinha ali, ia bagunçar tudo, quer dizer, né? A salvação não viria. Jesus não iria vir porque era ela. Já estava decretado que seria ela. Então, se ela não aceitasse, né? Jesus não teria vindo, e a salvação, né? Estava ali, as almas estariam condenadas, não teriam salvação, né? Jesus já foi, é muito claro, ele fala isso no livro do céu, né? Que se ela não tivesse dado esse sim dela, né? Se ela não tivesse ali em tudo feito a vontade de Deus, né? Confiando plenamente em Deus, nessa firme, né? Nessa coragem, nessa confiança, apesar de, né? Que parece que aquela situação é contrária, parece que não vai dar certo, né? Que tem alguma coisa errada aí, não é. Esse ato que eu tô fazendo é tão santo, será que é isso mesmo? Então, por isso que ela tá dizendo coragem e confiança. Mesmo que aquela situação aparentemente aos olhos humanos não seja assim nada a ver, né? Não, isso não é coisa de Deus. Você tá entendendo? Então ter essa confiança, em primeiro lugar, em Deus. Confiar na vontade divina, o que Ele está dispondo. Né? Os planos de Deus é muito melhor, né? É melhor e maiores, né? E é para um bem, né? Universal, olha só. O que trouxe, né? Esse sim da mãe, dela corresponder à vontade de Deus em se casar, né? Em sair do templo e se casar. O sim que ela deu ali pro arcanjo Gabriel. Olha só o bem que foi para toda a humanidade. A salvação entrou no mundo, nós fomos salvos, a redenção aconteceu. Olha só, então a implicação que é, a gravidade que é dar voz para a vontade humana. Se a mãe não tivesse dado, imagina, olha o problema que ia ser no campo, vamos dizer assim, no mundo espiritual, o problema que seria, né, se a mãe não tivesse correspondido. Então é por isso que a mãe está dizendo aqui, né, para a gente ter essa confiança em Deus. Né, que a santidade não é o local onde a gente está, né, a santidade, né, que é isso que ela vai dizer aqui, ó, peraí. Aqui, que é um detalhe, né, que a gente tem que ver aqui, você tá vendo que essas surpresas de Deus, né, essa plena abandono e confiança que a mãe tá falando, né, que ela esperou e confiou, né, que a circunstância ali se apresentasse para, né, se cumprir a vontade de Deus. Então ela confiou, abandonou, né, desse fiat plenamente e aguardou, né, que aí ela fala que aí as autoridades, os superiores, né, chegou e ali e manifestou a vontade, né, falou ali não, que aí tinha que se casar e ia encontrar um noivo para ela e tudo mais, e ela ia se casar. Então foi ali, as circunstâncias foi ali, Deus dispôs as circunstâncias para que tudo acontecesse. Então ela confiou plenamente, né, ela só ali foi só dizendo seu fiat, só vivendo tudo que Deus aí ia dispondo. Ela não fez, não arrumou confusão, não ficou reclamando com Deus e não ficou com desconfianças com Deus. Ela confiou plenamente em Deus, né? E a santidade não está no lugar, a gente pode ser santo, né? E em qualquer ordem, né? É como religioso, mas a mãe está mostrando aqui, ó, que dá para ser santo também, né? No matrimônio, né? E é uma ordem assim incrível, né? É o matrimônio, né? O seio familiar, o seio matrimonial é muito incrível, é um ambiente incrível de santidade, né? Para ser santo, né? Para se santificar, né? É muito incrível, eu não tenho do que reclamar. Eu antes me queixava, eu reclamava porque eu não entendia isso, né? Eu não entendia, né? Mas hoje eu acho incrível e eu amo o que Deus dispôs para mim. Eu amo o meu marido do jeito que Deus, né? Do jeito que ele é, do jeito que, né? O marido que Deus me deu, né? E com o jeitinho dele mesmo, né? Tem as dificuldades, né? Ele não é perfeito, né? Assim como nem ninguém é perfeito, né? Mas ele é na medida certa, né? É na medida certa, por isso que é perfeito, né? O plano de Deus é perfeito, é perfeito. É perfeito nisso, né? Não que meu marido é perfeito, né? O meu casamento é perfeito, não tem nenhuma dificuldade. Existe sim, a gente tem cruz, tem dificuldades que a gente passa, né? Passamos por dores também. Mesmo vivendo aqui, eu vivendo na divina vontade, eu passo também por dificuldades. Mas é diferente, né?
Eu não me deixo me levar pelas dificuldades, né? Mas eu vejo, né, luz em tudo. Vejo que é Deus, que em todas as situações, e procuro entender o para quê daquilo. E corresponder e amar aquilo que Deus está dispondo. Eu não fico arrumando confusão, né, com Deus. Não fico, e fico ali, esperando assim como a mãe, Deus dispor a circunstância. Né? Então, assim, a gente viver e amar a vontade de Deus e dá para ser santo. Né? Em qualquer ordem, né? Que ser santo, que a mãe fala, vou até procurar aqui o que ela fala exatamente sobre isso, né? Ser santo, no nosso dever, né? Que ela fala aqui, ó, que coisa incrível. Portanto, não é a diversidade de estados, tá vendo? Que afeta a santidade, mas a falta da vontade divina. Então, o que afeta a nossa santidade, ser santos, viver na vontade divina é isso, né? Não é o estado, né? Não é o lugar onde a gente está, o lugar que a gente vive, né? A ordem que a gente está ali, é casado, tá solteiro, é viúvo, né? Tá ali no convento religioso, né? É sacerdote, enfim, não é o estado, mas a falta ali, ó, o que afeta a santidade de ser santo é isso, é a falta da vontade divina e o cumprimento dos seus deveres, em que Deus chama a criatura, tá vendo? O cumprimento do dever que Deus chama, o cumprir-se a vontade divina, o cumprimento do seu dever onde você está, onde a divina vontade te colocou, né? O cumprimento, então, é isso, não é o estado, não é o local e nem o estado, é isso que tem que dar. E a gente tem que entender para poder a gente amar o que Deus dispõe na nossa vida, né? Amar a ordem que Deus nos colocou, né? Que as pessoas, meu Deus, é assim, demoniza muito o matrimônio hoje em dia. Demoniza muito em ter filhos. Nossa, se a pessoa tem 2, 3 filhos, já é assim. Meu Deus, é crucificada a pessoa. Se tiver 5 filhos, 7 filhos, é crucificada. Né? Assim, virou uma coisa assim, horrenda, horrível. Assim, uma coisa assim, acabou a vida da pessoa e muito pelo contrário. Né? É um âmbito assim, é um ambiente perfeito. Perfeito para ser santo. E é esse reflexo mesmo da Santíssima Trindade. É um reflexo, né? A família é esse reflexo divino, né? Da família divina. É muito incrível, né? O que Deus faz. Então, assim, não é qualquer coisa, o sacramento do matrimônio não é qualquer coisa, né? É tanto que o sacramento, o matrimônio, ele é um sacramento, é sagrado. É sagrado para você ver que não é qualquer coisa, né? E as pessoas ver como qualquer coisa, né? E qualquer probleminha, qualquer coisa, né? É uma imperfeição, um defeito do marido, da esposa, e já quer se separar, se divorciar, já quer fugir, já quer correr, né? Pensando em si, em si, em si. E é o ambiente perfeito nessa situação para reparar a Deus, para ofertar a Deus, né? Até mesmo pelo próprio marido, aquela situação que está passando a ofertar, né? Tá passando uma situação difícil, o marido, não sei, passou por uma humilhação, o marido disse uma coisa que magoou, não sei, mas oferta, né? Reza por ele, oferta aquela situação, aquela dor, pela própria salvação do marido, para que ele seja iluminado e que veja que aquilo não foi correto o que ele fez, né? Que ele seja iluminado e que ele se arrependa, se converta. Então, assim, é um ambiente perfeito. Perfeito. Então, eu não tenho que me queixar do meu esposo, né? Do jeito que ele é perfeito para mim poder amar a Deus, né? Fazer atos de amor para Deus, de dar glória a Deus, para reparar a Deus, para cumprir com a vontade divina. É perfeito porque é a vontade de Deus, é isso que Ele quer para mim. É Ele que dispôs isso para mim. Então é isso, ser santo, né? É a gente amar o que Deus dispõe e viver correspondendo à vontade de Deus, né? E é isso que Ele queria para a mãe. Então, olha só, é um ambiente perfeito, porque ela ia ser a mãe de Jesus, né? Então, se Deus não colocasse, olha só, né? No campo humano parecia ser uma coisa, uma loucura, né? Se ela fosse olhar pelo olhar humano, né? Mas como que eu sou virgem, você é virgem, eu consagrei, e assim, né? Como é que seria? Imagine se Deus enviasse Jesus com a mãe assim, sem ser casada, como é que seria? É isso que ela está dizendo aqui, ela seria julgada, né? Ia ser julgada a honestidade dela para preservar. Olha como Deus é zeloso, né? Ali
a honestidade dela, para o zelo mesmo dela. Então, olha só que coisa incrível, né? Colocou ali, né, ele São José para ser esse tutor, né, para ser esse que ia resguardar, né, Nossa Senhora, que ia cuidar de Nossa Senhora e de Jesus, né? Então, é perfeito as disposições de Deus. Então, a gente tem que ter essa firme, né, coragem, né? Não desconfiar de Deus, apesar da circunstância parecer assim, a nossos olhos assim, nada a ver, vamos dizer assim, né? Não é isso, não é isso. Então, a gente precisa confiar plenamente em Deus, né? E se abandonar, né? E se abandonar, que mesmo que aparentemente, né, não seja isso, né? Que tem alguma coisa assim que nada, né? Mas é tão santo isso que eu tô fazendo, né? Mas a gente tem que desapegar de tudo mesmo, até das coisas mais santas, né? Para corresponder à vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja cumprida, né, na nossa vida, aqui como a mamãe tá falando, ó. Cadê? E eu aceitei. Milagrosamente, a escolha entre tantos outros homens recaiu sobre São José. E São José também, ele fez voto de castidade também. Ele fez voto também, né, de ser todo para Deus. Ó como é perfeito, como Deus sabe o que faz, né? Ó, e o mesmo aconteceu com o casamento. E eu deixei o templo. E eu imploro a você, filhos do meu coração, que em todas as coisas você esteja preocupado apenas em cumprir com a vontade de Deus. Então não fique preocupado, né, consigo mesmo. Não fique, a primeira coisa, o primeiro lugar que a gente tem que se preocupar, né, com a vontade de Deus, mais nada, em cumprir com a vontade de Deus, né, e esquecer de si, né, desapega de si, dos seus pensamentos, das suas ideias, né? E só se preocupe em cumprir com a vontade divina, tá vendo? Ó, se você queira que os desígnios de vida sejam cumpridos acima de você, então o desígnio de Deus é muito maior, né? Os planos de Deus é muito maior, que tanto que ela fala que ela não amava homem nenhum, né? O amor que ela tinha era um amor divino, né? O que é esse amor divino? É um amor que ama a todos, né? Não era amores humanos, de apegos humanos, era um amor, né? Que é um amor, né, que amava a todos, que quer bem para todos, né? Então é isso. Amém? Fiat. A alma para sua mãe celestial. Celeste Regina, sua filha confia em você. Com a minha confiança quero ferir o seu coração, e que esta ferida sempre diga em seu coração materno: Fiat, Fiat, Fiat. Folha diária. Hoje, para me honrar, você se ajoelhará e recitará 15 glórias ao Pai para agradecer ao Senhor por todas as graças que Ele me deu até o 15º ano da minha vida, e especialmente porque Ele me deu um homem tão santo como São José por companhia. Jaculatória. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer a vontade de Deus. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Amém, Fiat.